E aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão os estudos? Tudo jóia? Ok. Pessoal, eu vou fazer exercícios sobre gases, ok? Tarefa complementar e tarefa mínima, tá bom? Então eu peguei exercício 33 da tarefa. Então vamos lá. Considere uma amostra de gás ideal que ocupa um volume de 1 litro, submetido a uma pressão de 1 atm. Caso essa mesma quantidade de gás nas mesmas temperaturas, então peraí, o que está te informando aqui? Que o volume 1, o volume inicial, é 1 litro. E a pressão inicial, 1 atmosfera. Aí ele fala para você que isso acontece na mesma temperatura. Então eu sei que a temperatura é constante, isotérmica. O volume 250 ml. Mas espera aí, eu não posso usar o volume em ml, litros e ml, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar o ml e converter, o litro, desculpa, e converter para ml. Então 1 litro são 1000 ml. Beleza, agora eu tenho a mesma unidade. Ele quer saber a pressão. Pronto. Então eu sei que o V1 vezes o T1 é igual ao V2 vezes o P2. Volume inicial é 1, pressão inicial é 1, volume, desculpa, aqui não é 1, eu errei. O volume tem que ser em ml. Então 1000 vezes 1, vezes, é igual o volume 2 vezes o P2. Ok? Portanto, 1000 por 250 vai dar o P2. Daqui eu tiro aqui o P2, vai dar 4, né? 4 atm. Ok? Beleza. Vamos lá para a questão 35. Um dispositivo para estudar o comportamento dos gases é representado na figura a seguir. Balão A, balão B. No início do experimento, são adicionados 10 gramas de gás oxigênio no balão A e o balão B está vazio. Após essa adição, o nanômetro colocado em A registra uma pressão de 5 atmosferas. A seguir, abre-se a torneira e une os dois balões, mantendo-se a temperatura constante. Cara, isso é importante. Então aqui eu tenho uma transformação de temperatura igual a constante, que é uma transformação isotérmica. Ok. O que ocorrerá com a pressão registrada pelo nanômetro ao se abrir a torneira? Aumentará ou diminuir? Cara, quando ele abre a torneira, o gás que está aqui escapa e vai para o B. O que está acontecendo? O volume aumenta, porque antes o gás ocupava apenas esse volume aqui, agora ele passa a ocupar, quando abre a torneira, ele passa a ocupar esse volume mais esse. Então eu tenho um aumento de volume. Se eu aumento o volume e a temperatura constante, você diminui a pressão, grandezas inversamente proporcionais, tá? Então a pressão irá diminuir. Diminuirá, que é o que ele pergunta. Ok?
Sabemos que o volume do balão B corresponde a 25% do volume do balão A, qual será a pressão indicada pelo nanômetro? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o volume de A de V. Ok? E, olha o que ele fala aqui, ó. Após a adição do gás, o nanômetro colocado em A registra uma pressão de 5 atmosferas. Então a pressão do A é 5 atmosferas. Aí o volume do balão B, quer dizer, o volume final, desculpa. O que é o volume final? A hora que ele abre a torneira, o gás se espalha. Ok? Então se aqui é V, se aqui é 1V, né? No final, olha o que vai acontecer, ó. O volume do B corresponde a 25% do balão A. Então esse B aqui, ó, é 25% do volume do A. Ok? Então 0,25 do A. Ok? Então o final vai ser o volume do A mais o volume do B. Ele quer saber a pressão final. Né? Qual a pressão indicada pelo nanômetro em A. Sabendo que, ok? Em A. Então eu vou ter temperatura constante, P de A vezes o V de A é igual à pressão final vezes o volume final. P de A, 5. Volume de A, V. Pressão final, eu quero saber. Volume final, 1 mais 25, 0,25 de 1, né? Então, 1,25 de V. Por quê? Porque quando abre a torneira, o gás ocupa o A e o B, ocupa o volume inteiro. Então, eu vou somar. Ok? Portanto, a pressão final vai ser, 5V dividido por 1,25 de V. Ok? Eu cancelo os volumes. Daqui eu tiro que a pressão final vai ser igual a 4 atmosferas. 4 AT. Ok? Item C. Caso houvesse também um nanômetro no B, qual seria a pressão por ele indicado no final do experimento? Cara, como os dois balões estão unidos por essa torneira, por esse caninho, a pressão, sacolina, desculpa. A pressão do A é igual à pressão do B, que é igual à pressão final, que é igual a 4 atmosferas. Ok? É como se tivesse apenas um balão, né? Abriu a torneira, o gás se espalhou por tudo. Ok? Vamos para o 37. Uma amostra de gás de oxigênio a 2 graus Celsius está em recipiente fechado com um êmbolo móvel conforme a figura abaixo. Então tem 4 pezinhos em cima e o volume é 20 litros. Após retirada de 2 pesos, pode-se prever que o êmbolo... Cara, o que vai acontecer? Ó, eu vou pensar o seguinte. A pressão inicial é de 4P, 4 pezinhos.
a pressão final, eu retiro 2 pezinhos. Vai restar 2. Ok? Ele está dizendo que a temperatura inicial é 2 graus Celsius. Tá? Então eu tenho aqui ó, a pressão de 4, a temperatura de 2 e o volume de 20. Se eu diminuo a pressão, ok? Numa temperatura constante, se eu diminuo a pressão, o que acontece com o volume? Ele vai aumentar, né? Grandezas inversas. Tá? Então, após a retirada de 2 pesos, pode prever que o êmbolo não irá se movimentar. Ele vai se mexer sim. Irá se movimentar, porém, não é possível saber se sobe ou desce. Não, é possível sim. Irá subir. O volume irá aumentar. O êmbolo vai expandir. Ok? Beleza? Grandezas inversas. Diminui a pressão, aumenta o volume. Tá bom? Ainda com relação a esse esquema, dá para fazer a questão 39. Considerando que a pressão é exercida unicamente pelos pesos, pode-se prever que ao retirar 2 dos pesos, qual é o volume? Então, pressão inicial, pressão final. Volume inicial, ele quer o volume final. Ok? Uma vez que a temperatura é constante. Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final. Vou passar o 2 dividindo, né? Vai dar 40 litros. Ok? Bem tranquilo. 48. Considere o sistema abaixo que contém 2 balões interligados por um tubo de comunicação munido de uma torneira. No início do experimento, o gás hélio está contido apenas no frasco A, de acordo com a ilustração a seguir. Então aqui está vazio. 2 litros, 8 litros, pressão de 4 atms. Após abrir a torneira, ocorre uma expansão isotérmica. Isso é importante. O cara está aqui informando que durante a expansão, você tem uma temperatura constante. Ok? Isotérmica. Ele passa a ocupar o volume dos balões A e B. Lógico, toda vez que você abre a torneira, o gás se espalha por todo o conteúdo. Então, o volume final vai ser o inicial mais o B. Ele quer saber a pressão final. Pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final. Pressão inicial 4 atm, volume inicial 2 litros, pressão final quero saber, volume final 2 mais 8, 10. Portanto, vai ser 8 dividido por 10, 0,8 atm. Ok? Beleza? Joia! Vamos fazer o 49, que é um exercício teórico. Ok? Para que duas grandezas x e y sejam diretamente proporcionais, uma aumenta e a outra também. Cara, isso aqui confunde bastante. Uma aumenta e a outra também, vírgula, na mesma proporção. Faltou isso. Ok? Não basta um aumentar e outro também. Né? Não tem como fazer isso. Por exemplo, vamos supor, diretamente é a divisão.
Então x dividido por y. Vamos colocar valores. Eu coloco que o x é 20, y é 10. Vai dar 2, ok? Eu vou aumentar o y para 40. Mas eu aumento, desculpa, vou aumentar o x, 40, mas eu aumento o y também, para 15. Não deu 2. Ok? Então, tem que dar o mesmo valor. Se são diretamente proporcionais, o valor é sempre constante. Então não basta os dois aumentarem. Se eu dobro o x, eu tenho que dobrar o y. Se eu dobro o x, eu tenho que dobrar o y. Ok? Para continuar dando o mesmo valor. Então, na mesma proporção. Então é falso. A razão entre elas é de uma constante que é igual a x por y. Verdade. As duas aumentam na mesma proporção. Verdade. Então 2 e 3. Ok? Beleza. Vamos lá para o 54. Certa massa de gás neônio mantida no recipiente fechado a menos 73 graus Celsius exerce uma pressão de 2 atm. A temperatura em que a pressão do gás neônio nesse recipiente é igual a 1 vezes 10 a sexta Pascal é de quanto? Então, a princípio você olha aqui, você não vê nada constante, né? Certa massa de gás mantida num recipiente fechado. Então o volume é constante. Recipiente fechado. Então, a temperatura inicial, menos 73 graus Celsius, já soma 273. Você não pode resolver exercício em Celsius, tem que ser Kelvin. E a pressão inicial, 2 atm. Aí ele fala para você que a pressão final foi para 1 vezes 10 a sexta Pascal. E ele quer saber qual é a temperatura final. Pascal e atmosfera, eu sei que 1 atm é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então aqui, 2 vezes 10 a quinta. Ok? Volume constante, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Substituindo, pressão inicial, 10 a quinta, temperatura inicial, 200, pressão final, 10 a sexta, temperatura final. Então, multiplicando em cruz, né? 200 vezes 10 a sexta, dividido por 2 vezes 10 a quinta. 200 por 2 dá 100. 10 a sexta com 10 a quinta, 10 a primeira. Portanto, 1000. Só que a resposta é em Kelvin. Então, menos 273. Ok? Para converter de graus Celsius para Kelvin, eu subtraio 273, dando 727 Kelvin. Desculpa, falei errado. Aqui sai em Kelvin. E ele quer em graus Celsius. Espera aí, ficou uma caca isso. Espera aí. Aqui a resposta vai sair em Kelvin. Sempre
quando eu aplico a fórmula, é Kelvin. Subtrai 273 e aí vai dar o grau Celsius. Desculpa, eu falei errado. Então, 727 graus Celsius. Ok? 5,6. O pneu de bicicleta foi inflamado até uma pressão de 4 atmosferas. Então ele está te fornecendo a pressão inicial, 4 atm, e a temperatura inicial, 12 graus Celsius. Já somo 273, ok? Não esqueça disso. 285 Kelvin. Considere que o seu volume é constante. A pressão no interior do pneu em atmosfera, se for aquecido, a 32 graus Celsius. Já soma 273. Ok? Vai dar 400 e... aqui 400. Tá louco, aminho? 273 mais 32. 305. Opa! E 5. Kelvin. Então, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Pressão inicial é 4, temperatura inicial 528, pressão final quero saber, 305. Então vai ser 305 vezes 4, dividido por 285. Isso vai dar 4,28 atm. Ok? 4,28. Continha chata de fazer, né? 64. Existem em nosso cotidiano vários experimentos que podem ser descritos como transformações isobárica. Cara, isobárica, barômetro, vem de pressão. Então, pressão constante. Dos procedimentos abaixo, qual descreve o comportamento de um gás numa transformação desse tipo? Abertura de uma garrafa de refrigerante. Não. A garrafa fechada, a pressão é maior. Quando você abre a garrafa, vai tsh, é porque o gás escapa, ok? Então está variando a pressão. A pressão na verdade diminui, né? Ocorre uma diminuição da pressão. Aquecimento de um gás numa seringa que possui um êmbolo móvel. Cara, você tem lá um cilindro, ok? Uma seringa, né? Um cilindro. Tá lá. E aqui tem um êmbolo móvel, ok? Se você aquece, aumenta a agitação, ok? Então o gás começa a vibrar mais, ele vai trombando com esse êmbolo e empurra o êmbolo para cima. Ao empurrar o êmbolo para cima, aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui a agitação. Então eu tenho uma transformação constante, de pressão constante, tá? Porque ao se agitar mais, empurra o êmbolo para cima, aumenta o volume. Quando aumenta o volume, a agitação volta à inicial, volta à pressão inicial. Aquecimento de um frasco fechado de desodorante, por exemplo, quando colocado no... Não. Se o frasco é fechado, esse êmbolo aqui, ó, não se movimenta. Você aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Falso. Ok?
Então apenas o 2. Beleza? Ok. A ilustração A mostra um balão contendo uma massa fixa de gás com volume de 200 ml. Então vamos anotar isso. Aqui no início, o V, marca aqui, ó, o V do A, 200 ml. Imerso num banho de gelo a 0 grau. Então temperatura do A, 0 graus Celsius mais 273. Não pode esquecer disso, hein? A ilustração B mostra o mesmo balão com um volume de 240 ml. Após o aquecimento. Tá. Então a temperatura do B variou. Ele quer justamente isso. Cara, quem que é constante aqui? O recipiente é aberto. Recipiente aberto, a pressão é constante e é igual à pressão atmosférica. Que pegadinha, meu. Então V de A, T de A, B de B, T de B. Volume de A, 200. Temperatura de A, 273. Volume de B, 240. Temperatura de B. Essa temperatura aqui vai sair em Kelvin, ok? Então vai dar um valor de 327,6 Kelvin. Só que lá na alternativa está em Celsius. Então, o Kelvin é o Celsius mais 273, né? Como eu quero em Celsius, eu vou subtrair 273. Portanto, vai dar menos 273, dá 54,6 graus Celsius. Ok? Pessoal, é isso, tá? Deu para fazer uma revisão aí do conteúdo de gases. Espero que vocês façam uma excelente prova. Beijão no coração, bons estudos, fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Bye, bye.